Este não é um vídeo para pedir nada. Este é um vídeo para ajustar algo dentro de você. E quando esse ajuste acontece, a vida responde. Talvez você tenha chegado aqui sem perceber exatamente o motivo. Talvez tenha sido apenas um clique automático, um impulso, uma curiosidade silenciosa. Mas existe algo maior acontecendo agora. Existe um ponto invisível dentro de você que começou a se mover no momento em que você decidiu ouvir. E esse movimento não é comum. Ele não vem da mente acelerada. Ele vem de um lugar mais profundo, mais verdadeiro, mais alinhado com quem você realmente é. Antes de qualquer coisa, permita-se desacelerar. Não precisa mudar nada fora. Não precisa resolver nada agora. Apenas permita que sua atenção desça do barulho do dia para o espaço silencioso dentro de você. Respire. Sem controlar demais. Apenas respire. Cada respiração começa a desfazer uma camada de tensão que você nem percebia que carregava. Existe uma crença muito antiga que foi ensinada a quase todos nós, a ideia de que precisamos pedir, insistir, implorar, correr atrás, provar que merecemos. Mas o que ninguém explica é que a vida não responde ao pedido desesperado. Ela responde ao alinhamento silencioso. Ela responde à coerência interna. Ela responde à frequência que você sustenta quando ninguém está olhando. E é isso que começa a mudar agora. Enquanto você ouve, sua energia começa a se reorganizar. Não de forma brusca, não de forma forçada, mas como algo que finalmente encontra o lugar certo. Como peças internas que se encaixam sem esforço. Você começa a sair do modo de resistência e entra, pouco a pouco, no modo de permissão. Permitir não é desistir. Permitir é confiar. Permitir é parar de bloquear aquilo que já estava tentando chegar. A gratidão tem um papel essencial nisso. Mas não aquela gratidão automática, repetida, dita da boca para fora. A gratidão verdadeira nasce quando você reconhece que, mesmo antes de tudo estar resolvido, você já está sustentado. Já está vivo. Já está aprendendo. Já está em movimento. E quando esse reconhecimento acontece, sua frequência muda. Sinta isso agora. Sinta como algo suaviza dentro de você quando você deixa de exigir e começa a reconhecer. Sinta como o corpo responde quando a mente para de lutar. A gratidão não ignora desafios. Ela apenas muda o lugar de onde você olha para eles. Em vez de enxergar a vida como algo que te deve, você começa a enxergar a vida como algo que coopera com você quando você se alinha. E esse alinhamento não vem do esforço excessivo. Ele vem da presença. Enquanto você permanece aqui, algo importante acontece. Você começa a sair do estado de escassez invisível. Aquele estado onde, mesmo quando as coisas estão razoavelmente bem, ainda existe tensão, medo, antecipação negativa. Esse estado começa a se dissolver. E no lugar dele, surge um campo mais amplo. Um campo onde você sente que pode respirar melhor por dentro. Esse campo é o início da abundância real. A abundância não começa no dinheiro. Ela começa no espaço interno. No relaxamento profundo de quem confia. Quando você relaxa, você para de bloquear. Quando você para de bloquear, o fluxo encontra caminho. Quando o fluxo encontra caminho, a vida se movimenta. Talvez agora você perceba pequenas sensações no corpo. Um calor suave no peito. Um peso saindo dos ombros. Uma tranquilidade diferente, mais firme. Isso não é imaginação. É o seu sistema saindo do modo de sobrevivência e entrando no modo de criação. E aqui existe algo muito importante para você ouvir. Você não precisa se tornar outra pessoa para receber coisas boas. Você só precisa parar de se impedir. Permita que essa frase se assente dentro de você. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você não perdeu nada que não possa ser realinhado. A vida responde melhor quando você para de se comparar, de se pressionar, de se cobrar além do necessário. Ela responde quando você se posiciona internamente em um lugar de maturidade vibracional. Um lugar onde você não implora, mas também não fecha. Onde você deseja, mas não se desespera. Onde você confia sem abandonar a responsabilidade. Esse é o ponto exato onde a gratidão se transforma em magnetismo. Enquanto você permanece nesse estado, imagine que sua energia se expande suavemente para além do seu corpo. Não como algo místico distante, mas como um campo natural.
Tudo em você emite informação. Seus pensamentos, suas emoções, seu estado interno. Quando esse estado se torna coerente, o campo ao seu redor se ajusta. E é por isso que, quando você muda por dentro, pessoas reagem diferente. Situações se reorganizam. Oportunidades surgem de lugares improváveis. Não é sorte. É ressonância. Você começa a perceber que não precisa controlar cada detalhe. Que algumas coisas simplesmente se encaixam quando você não está tensionando o tempo todo. Essa percepção traz alívio. E o alívio é uma das chaves mais subestimadas da prosperidade. Onde há alívio, há fluxo. Onde há fluxo, há movimento. Onde há movimento, há vida. Agora, permita-se sentir gratidão por algo simples. Não algo grandioso. Algo real. Algo que já existe. Talvez o fato de você estar ouvindo isso agora. Talvez a sua respiração. Talvez uma dificuldade que você superou sem perceber o quanto foi forte. Essa gratidão simples é poderosa porque ela é verdadeira. E quando a gratidão é verdadeira, ela muda a frequência sem esforço. Sinta esse estado se aprofundando. Não tente acelerar. Não tente fazer acontecer. Apenas esteja. Este vídeo não funciona pela pressa. Ele funciona pela permanência. Quanto mais você permanece, mais seu sistema aprende esse novo padrão. E esse padrão começa a se levar para fora. Para o seu dia. Para suas decisões. Para a forma como você responde à vida. Você começa a falar diferente. Escolher diferente. Agir diferente. Não por obrigação, mas porque algo interno se ajustou. Esse é o verdadeiro poder da gratidão alinhada à vibração. Ela não pede. Ela permite. Ela não força. Ela atrai. Agora, deixe essa sensação se estabilizar. Imagine que você está ancorando esse estado dentro de você, como se ele se tornasse um ponto de retorno. Sempre que precisar, você pode voltar aqui. Respirar. Agradecer. Permitir. Nada precisa ser resolvido hoje. Mas algo já foi transformado agora. E essa transformação continua mesmo depois que o vídeo termina. Permaneça mais alguns instantes apenas sentindo. Sem expectativa. Sem cobrança. Sem pressa. Sua frequência mudou. E quando a frequência muda, a vida encontra você. Permaneça exatamente aí. Existe algo muito sutil acontecendo agora, algo que não faz barulho, não chama atenção, mas transforma profundamente. Quando você entra nesse estado de presença e gratidão, sua energia começa a operar em um nível mais inteligente. Não é mais a mente tentando resolver tudo sozinha. É algo maior, mais amplo, mais organizado, assumindo o comando. Você começa a perceber que não está separado da vida. Nunca esteve. A sensação de separação foi criada pelo medo, pela pressa, pela tentativa constante de controlar o que ainda não estava pronto. Agora, essa separação começa a se dissolver. E quando ela se dissolve, nasce uma sensação nova, pertencimento. Você sente que faz parte, que está incluído, que não precisa lutar para ser aceito pela vida. Esse sentimento muda tudo. Quando você se sente parte, você relaxa. Quando você relaxa, você confia. Quando você confia, você permite. E quando você permite, o fluxo acontece. Talvez você comece a notar que pensamentos antigos tentam voltar. Pensamentos de dúvida, de cobrança, de e se não der certo. Não lute contra eles. Apenas observe. Eles não têm mais a mesma força. Eles aparecem, mas não comandam. Porque agora existe um espaço maior dentro de você, um espaço que não reage automaticamente. Esse espaço é consciência. E consciência é o que permite escolher uma frequência diferente, mesmo em meio às circunstâncias. Enquanto você continua ouvindo, algo importante se ajusta na sua relação com o tempo. Você começa a perceber que nem tudo precisa acontecer rápido para acontecer bem. Existe um tempo certo para cada coisa amadurecer. E quando você tenta forçar antes da hora, cria desgaste. Mas quando você respeita o ritmo, cria fluidez. A gratidão te ensina isso. Ela te tira da ansiedade pelo futuro e te âncora no agora, onde a vida realmente acontece. E é no agora que as sementes são plantadas. Não no medo do amanhã,
não na culpa do passado, mas neste instante silencioso onde você está inteiro. Sinta isso. Sinta como estar presente é diferente de apenas estar distraído. Sinta como sua energia se concentra quando você para de se espalhar. Nesse estado, algo muito poderoso acontece. Você começa a se tornar magnético sem tentar. Pessoas começam a sentir sua presença. Situações começam a se organizar. Não porque você manipulou, mas porque você se alinhou. A vida gosta de coerência. Ela flui melhor quando encontra alguém inteiro. Você começa a perceber que receber coisas boas não exige tensão. Exige abertura. E abertura não é ingenuidade. É maturidade espiritual. É saber que você pode lidar com o que vier, porque agora você está mais centrado do que antes. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, você sinta que não precisa se proteger tanto. Que pode baixar a guarda. Que pode confiar um pouco mais no processo. Essa sensação não vem de garantias externas. Ela vem de uma base interna que está se formando agora. Essa base é silenciosa, mas firme. Ela te sustenta quando algo não sai como esperado. Ela te mantém calmo quando algo demora. Ela te ajuda a receber quando algo chega. E isso muda completamente a sua frequência. A partir desse ponto, a gratidão deixa de ser apenas um sentimento pontual e se torna um estado contínuo. Você começa a agradecer não só quando tudo está bem, mas também quando algo te ensina, quando algo te fortalece, quando algo te redireciona. Você entende que nem tudo que parece atraso é atraso. Muitas vezes é proteção, preparação, ajuste fino. Essa compreensão amplia sua energia. Agora, imagine que tudo que você viveu até aqui, desafios, quedas, recomeços, não foi em vão. Imagine que tudo isso estava te conduzindo exatamente para este tipo de consciência. Uma consciência mais calma, mais aberta, mais confiante. Quando você olha por esse ângulo, algo se solta por dentro. A necessidade de culpar. A necessidade de se punir. A necessidade de provar algo para alguém. Você percebe que não precisa mais carregar isso. E quando você solta esses pesos, sua frequência sobe naturalmente. Não por euforia, mas por alívio. E o alívio é um dos maiores aceleradores do fluxo positivo na vida. Onde há alívio, há espaço. Onde há espaço, algo novo entra. Sinta esse espaço agora. Ele pode aparecer como um vazio confortável, como uma leveza no peito, como uma clareza tranquila. Não preencha esse espaço com pensamentos. Apenas permita que ele exista. Esse espaço é fértil. É nele que novas oportunidades se formam. É nele que boas ideias surgem. É nele que encontros alinhados acontecem. Você não precisa visualizar nada específico agora. Apenas permaneça aberto. O universo entende essa linguagem. A linguagem da disponibilidade. A linguagem do eu confio. A linguagem do eu recebo. E aos poucos, sem pressa, esse estado começa a se integrar à sua identidade. Você começa a se ver como alguém que merece coisas boas sem precisar se sacrificar excessivamente. Alguém que pode prosperar sem perder a paz. Alguém que pode crescer sem se desconectar de si. Essa mudança interna é profunda. E ela não depende de você lembrar de cada palavra deste áudio. Ela depende apenas do estado que você acessou. Seu corpo aprendeu. Sua mente sentiu. Sua energia se ajustou. Agora, permita-se descansar nesse estado por mais alguns instantes. Não espere nada específico acontecer agora. A transformação verdadeira não faz espetáculo. Ela se instala devagar e muda tudo aos poucos. Quando você voltar ao seu dia, leve essa frequência com você. Não como algo frágil, mas como algo integrado. Observe como pequenas coisas começam a fluir melhor. Observe como você reage diferente. Observe como sua presença muda os ambientes. Isso é o transbordamento. Você não guarda essa energia só para você. Ela se espalha. Ela influencia. Ela cria ondas. E essas ondas voltam para você em forma de experiências alinhadas. Confie nisso. Permita isso. Continue nesse estado. Nada foi perdido. Nada está atrasado. Tudo está se reorganizando a partir de você. E isso é só o começo. Agora,
Permita que tudo que foi sentido até aqui se assente com suavidade dentro de você. Não há mais nada que precise ser entendido pela mente. O que precisava acontecer já aconteceu em um nível mais profundo. Existe uma inteligência maior que não trabalha com esforço, mas com alinhamento. E neste momento, você está alinhado. Sinta como seu corpo responde a isso. Sinta como a respiração está diferente de quando você começou. Existe mais espaço, mais calma, mais presença. Isso é um sinal claro de que sua frequência se ajustou. E quando a frequência muda, não é apenas você que muda, o mundo ao seu redor começa a responder de outra forma. Você não saiu daqui com promessas vazias. Você saiu com um estado. E estados criam resultados. Talvez você não veja mudanças imediatas agora. E está tudo bem. As transformações reais não fazem barulho. Elas se organizam primeiro por dentro, depois se manifestam por fora, no tempo certo. Confie nisso. Confie no processo que você ativou ao escolher permanecer, ao escolher sentir, ao escolher permitir. A partir de agora, leve essa energia para o seu dia, para as suas palavras, para as suas escolhas, para seus silêncios. Não tente explicar isso para ninguém. Não tente provar nada. Apenas viva a partir desse novo ponto interno. A vida reconhece quem está em coerência. Você não precisa mais correr atrás com desespero. Você não precisa mais se cobrar além do necessário. Você não precisa mais duvidar tanto de si. Existe algo em você que sabe. Existe algo em você que sente. Existe algo em você que está pronto para receber. E receber não é tomar. Receber é permitir que o que já estava a caminho finalmente encontre espaço. A gratidão que você sentiu aqui não termina com este vídeo. Ela continua quando você acorda, quando você caminha, quando você observa pequenas coisas com mais atenção, quando você escolhe responder em vez de reagir, quando você confia mais e controla menos. Essa gratidão silenciosa é uma força poderosa. Ela muda a forma como você entra nos ambientes. Ela muda a forma como as pessoas te percebem. Ela muda a forma como oportunidades se aproximam. Porque agora você emite algo diferente, algo mais íntegro, algo mais calmo, algo mais verdadeiro. E isso transborda. Transborda para quem convive com você. Transborda para suas relações. Transborda para tudo que você toca. Sem esforço. Sem imposição. Sem desgaste. Se em algum momento você sentir que a mente quer voltar ao antigo padrão, lembre-se, você não precisa lutar contra isso. Basta respirar, agradecer por algo simples e permitir que o corpo lembre desse estado. Ele sabe o caminho de volta. Ele aprendeu agora. Este vídeo não foi apenas ouvido. Ele foi sentido. E o que é sentido deixa marca. Você está entrando em uma fase em que as coisas começam a se encaixar com mais naturalidade. Não porque tudo será perfeito, mas porque você estará mais inteiro. E quando você está inteiro, até os desafios vêm com menos peso. Confie no que foi ativado. Confie no que foi reorganizado. Confie no que ainda está se formando. A vida não se atrasa. Ela se alinha. Agora, fique mais alguns instantes em silêncio interno. Não espere nada. Apenas esteja. Esse é o solo fértil onde tudo cresce. E quando você sair daqui, leve consigo essa certeza tranquila. Você está no caminho, você está em sintonia, você está pronto para receber as bênçãos dessa vida maravilhosa. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser provado. Tudo flui quando você permite. E a partir de agora, que essa frequência caminhe com você. Que ela te guie. Que ela transborde. Assim é.